que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que realmente mexe com uma das questões mais antigas da humanidade, a relação entre a fé e a razão. O livro é A Fé na Era do Ceticismo, do teólogo Timothy Keller. E vamos nos debruçar sobre um capítulo que ele mesmo chama de intermissão. E é um nome perfeito, porque o capítulo funciona como uma dobradiça para o livro todo, sabe? Na primeira parte, o Keller lidou com as 7 maiores objeções à fé cristã. Coisas como o problema do mal, a exclusividade do cristianismo. A questão da ciência. Exato. E agora, nesse ponto de virada, ele muda de marcha. A ideia não é mais só se defender, mas começar a construir um caso positivo para a fé. E o que eu achei fascinante na abordagem dele é que ele não começa com, argumentos sobre a origem do universo. Ele começa com 2 perguntas bem mais básicas, quase como se estivesse arrumando a mesa antes do jantar. Primeiro, quando a gente fala de cristianismo, do que exatamente estamos falando? E segundo, e talvez a mais importante, o que significa ser racional ao discutir um assunto como Deus? Pois é, porque sem definir esses termos, qualquer discussão vira um diálogo de surdos, né? Cada um joga com regras diferentes. A proposta de Keller aqui é, antes de mais nada, tentar estabelecer um campo de jogo comum. Certo. Então vamos por partes. Começando pela primeira pergunta. Para quem olha de fora, o cristianismo pode parecer francamente um caos. Tem a Igreja Católica, as ortodoxas, e uma sopa de letrinhas de denominações protestantes, evangélicas, parecem às vezes religiões completamente diferentes. Como Keller lida com essa diversidade toda? Ele reconhece isso logo de cara. Ele diz que essa fragmentação se deve a 2 grandes movimentos na história. O primeiro são os cismas, as grandes rupturas teológicas. A mais famosa foi a separação entre a Igreja Ortodoxa no Oriente e a Católica Romana no Ocidente, lá no século XI. E depois a Reforma Protestante, claro. Exato. A Reforma no século XVI, que abriu um leque enorme de novas tradições. Esse é um fator. E qual seria o segundo? É a enculturação. O cristianismo se espalhou por praticamente todas as culturas do planeta. E em cada lugar ele assumiu uma cor, um sotaque, uma forma de expressão diferente. O cristianismo na Coreia do Sul não tem a mesma cara do cristianismo na Nigéria ou no interior do Brasil. Entendi. Então, para conseguir construir um argumento que sirva para todos, ele precisa encontrar um DNA comum. Um núcleo duro que todos esses grupos compartilham. Onde ele encontra isso? Nos grandes credos ecumênicos da Igreja Primitiva, ele cita 4, o credo apostólico, o niceno, o calcedoniano e o atanasiano. A ideia é que se um grupo ou indivíduo subscreve a essas declarações fundamentais de fé, ele pertence a esse núcleo do cristianismo histórico. Não importa se ele é católico, protestante ou ortodoxo. E na prática, o que esses credos dizem? Qual é a história que eles contam e que une, um monge grego a um pastor batista no Texas? É uma grande narrativa, basicamente em 4 atos. Primeiro, a criação. Deus criou o mundo e ele era bom. Ok. Segundo, a queda. A humanidade se rebelou contra Deus, o que trouxe o pecado, o mal e a desordem para o mundo. Terceiro, e o centro de tudo, a redenção. Deus não abandonou sua criação, mas agiu para resgatá-la na pessoa de Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou. E o 4º ato seria o futuro, a conclusão da história. Isso, a restauração. A crença de que Jesus fundou um povo, a igreja, para continuar sua missão no mundo e que um dia ele vai voltar para purificar e renovar completamente os céus e a terra. Keller argumenta que esse esqueleto da história é o mesmo para todos. As brigas geralmente acontecem nos detalhes de como a salvação funciona ou como a graça é recebida, mas a estrutura básica da narrativa é a mesma. Ok, então o que está definido? É esse cristianismo dos credos. Mas aí a gente entra no verdadeiro campo minado, que é a segunda pergunta. O que significa ser racional? Porque é aqui que o debate com o ceticismo moderno pega fogo. Keller mira num alvo bem específico que ele chama de racionalismo forte. Isso. O racionalismo forte é basicamente a filosofia por trás de muito do chamado novo ateísmo, de autores como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. A premissa simples e, à primeira vista, parece muito convincente.
Você só deve acreditar naquilo que pode ser provado de forma conclusiva, seja pela lógica ou pela evidência empírica, científica. É a mentalidade do ver para crer, levado ao extremo. Se eu não posso colocar num tubo de ensaio, medir com um aparelho ou provar com uma equação, então não é racional acreditar. A gente ouve isso o tempo todo. Parece até a configuração padrão do nosso tempo. Exatamente. O Dawkins chega a dizer que a existência de Deus é uma hipótese científica como qualquer outra e que, como ela falha em ser comprovada, deveria ser descartada. Para o racionalista forte, a fé é por definição irracional, porque é crer sem provas. Só que o Keller, se apoiando em vários outros filósofos, inclusive ateus, vira a mesa e diz que essa própria exigência de prova é que é problemática. E aqui a coisa fica muito interessante. Fica mesmo. Porque o argumento é que o próprio racionalismo forte é construído sobre um ato de fé. Como assim? A afirmação central, eu só devo acreditar no que pode ser provado empiricamente, não pode, ela mesma, ser provada empiricamente. Você não consegue criar um experimento científico para provar que essa frase é verdadeira. É um pressuposto filosófico sobre como o conhecimento funciona, não uma conclusão científica. Espera um pouco, isso dá um nó na cabeça. Quer dizer que o próprio critério que eles usam para descartar a fé é em si um tipo de fé? É uma crença que não pode ser provada pelos seus próprios termos? É como criar uma regra que diz toda regra precisa ser escrita em azul, mas essa própria regra está escrita em vermelho. Ela se autodestrói. Uau! E essa crítica não vem só de teólogos, viu? Muitos filósofos contemporâneos apontam para isso. Eles argumentam que a ideia de uma razão pura, neutra e totalmente objetiva, que era um ideal do iluminismo, hoje é vista como uma ilusão. É como tentar assistir a um jogo de futebol sem torcer para nenhum time. Mesmo que você não use a camisa, suas experiências, um jogador que você admira, tudo isso vai influenciar como você enxerga a partida. Não existe um olhar 100% neutro. Analogia perfeita. Todos nós chegamos a qualquer debate com uma bagagem. Nossas experiências, nossa comunidade, nossas esperanças, nossos medos. Isso molda nosso raciocínio de formas que nem sempre percebemos. Keller cita um exemplo impressionante do filósofo Thomas Nagel, que é ateu. Essa parte é incrível pela honestidade dele. É de uma honestidade brutal. O Nagel escreve que não se trata apenas de ele não acreditar em Deus. Ele tem uma preferência ativa. Ele espera que Deus não exista. Ele diz com todas as letras, eu não quero que o universo seja assim. Ele admite que tem um medo da religião. Isso mostra que ninguém está nesse debate de forma desinteressada, né? Ninguém, todos temos algo em jogo. O crente quer que Deus exista, o ateu como Nagel quer que ele não exista. A ideia de um juiz totalmente imparcial nesse tribunal é um mito. Certo. Então, se o racionalismo forte tem essa falha na sua base e a neutralidade total é uma miragem, para onde a gente vai? Ficamos presos num pântano de relativismo, onde cada um tem a sua verdade e fim de papo? Porque esse parece ser o outro extremo perigoso. De jeito nenhum. O Keller rejeita os dois extremos. Ele não está defendendo o fideísmo, que é a fé cega, e nem o relativismo. Ele propõe um terceiro caminho, que ele, junto com outros filósofos, chama de racionalidade crítica. Racionalidade crítica. E o que seria isso? A ideia é abandonar a busca por uma prova absoluta, do tipo 2 mais 2 são 4, que não existe para nenhuma visão de mundo, seja ela ateísta, panteísta ou cristã. Em vez disso, a tarefa se torna avaliar qual sistema de crenças, qual visão de mundo faz mais sentido e oferece a melhor explicação para a realidade como um todo, para o mundo que a gente vê e a vida que a gente vive. Isso soa muito mais com o jeito que a ciência funciona na prática. Ninguém diz que a teoria da relatividade foi provada de uma vez por todas. O que se diz é que ela é, até hoje, a melhor explicação que temos para um conjunto enorme de evidências. A comparação é exata. O próprio Richard Dawkins, que exige prova para a fé, admite que a teoria de Darwin não pode ser provada com certeza absoluta, mas que ela é a teoria que melhor explica a avalanche de dados que temos. O filósofo Richard Swinburne, de Oxford, argumenta que a crença em Deus pode ser testada da mesma forma. A pergunta muda.
de você pode me provar Deus para? A existência de Deus oferece uma explicação mais coerente para as coisas que observamos. Exatamente. Coisas como: por que existe um universo que opera com leis matemáticas tão elegantes e que parece finamente ajustado para a vida? Ou a existência da consciência humana, essa coisa misteriosa que é o eu. A nossa noção quase universal de que certas coisas são objetivamente certas e erradas. O nosso anseio por justiça, beleza e amor. A racionalidade crítica pergunta: qual visão de mundo ilumina melhor todos esses pontos? E para tornar essa ideia mais clara, Keller recorre a duas metáforas fantásticas de C.S. Lewis. A primeira é a de Deus como um dramaturgo, o autor de uma peça. Sim, é uma resposta genial àquela famosa história do cosmonauta soviético que foi ao espaço e voltou dizendo: eu não vi Deus lá em cima. Lewis teria respondido que isso é como Hamlet ir até o sótão do castelo de Elsinore para procurar por Shakespeare. Ele nunca o encontraria, porque Shakespeare não é um personagem dentro da peça. Ele é o autor da peça. Ele existe num nível de realidade completamente diferente. É isso. O erro do cosmonauta e do racionalismo forte é tratar Deus como se ele fosse só mais um objeto dentro do universo, algo que um telescópio poderia encontrar. Se Deus existe como o cristianismo descreve, ele é o autor do universo. Ele não está no universo. O universo é que está nele. Isso muda completamente a natureza da busca. A única forma de Hamlet conhecer Shakespeare seria se o próprio autor decidisse se escrever dentro da peça, colocar uma mensagem ou até um personagem no roteiro. O que, claro, na visão cristã, é exatamente o que a encarnação de Jesus representa. O autor entrando na sua própria história. Isso. E nos leva à segunda metáfora de Lewis, que talvez seja ainda mais poderosa, a metáfora do sol. Lewis disse: creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por seu intermédio vejo tudo mais. Essa é uma imagem muito forte. A proposta não é só olhar para o cristianismo, mas olhar o mundo através dele. Essa virada de chave. A proposta de teste da racionalidade crítica não é colocar o cristianismo sobre um microscópio para dissecá-lo, é usá-lo como um par de óculos. A pergunta fundamental se torna: quando eu coloco esses óculos, o mundo faz mais sentido? A nossa experiência complexa da vida, a beleza e a dor, o heroísmo e a maldade, nossa busca por propósito, nosso senso de que as coisas não são como deveriam ser, tudo isso se encaixa melhor dentro da narrativa de criação, queda, redenção e restauração. Entendi. Mas um cético poderia ouvir isso e dizer: claro, isso é uma bela imagem poética, mas não passa de viés de confirmação. Se a pessoa já decidiu colocar esses óculos, é óbvio que tudo vai parecer fazer sentido através deles. Como isso pode convencer alguém que está do lado de fora? É uma objeção muito justa. E a resposta de Keller e de Lewis seria que o teste não é subjetivo, mas sobre o poder explanatório. Uma boa teoria científica não é boa porque os cientistas sentem que ela é verdadeira, mas porque ela explica a maior quantidade de dados com a maior coerência e elegância. Da mesma forma, o argumento aqui é que o cristianismo oferece uma explicação coerente para dados muito diferentes. A ordem do cosmos, a desordem no coração humano, nossa esperança de conserto e o nosso anseio por um mundo justo. O convite não é para uma fé cega, mas para um teste. Coloque os óculos e veja por si mesmo se o mundo, em toda a sua complexidade, se torna mais nítido ou mais borrado. Então essa intermissão do Keller serve para redefinir todo o debate. Ele nos tira do tribunal do racionalismo forte, que exige um tipo de prova impossível para qualquer visão de mundo, e nos convida para um outro tipo de investigação. Exatamente isso. É um convite para testar uma cosmovisão, não apenas para provar um teorema. Deixamos de procurar Deus como um objeto e passamos a procurar as pistas que o autor teria deixado em sua obra. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se a busca pela verdade não é como um cientista examinando uma rocha sob o microscópio, mas se parece mais com avaliar a coerência e a beleza de uma grande história, que critérios uma pessoa deveria usar para decidir se essa história é
de fato, verdadeira. E essa é uma ótima deixa para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as ideias de Timothy Keller neste mesmo livro. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.